muito boa tarde a todos, ou boa noite também para alguns, né, que falam que depois das 18 é boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui como moderador nesse debate aí, eu vou falar nessa aula também de negociação em saúde com a Maria Eugênia Cruz, é uma baita expert, e agradeço muito ao Ensino essa oportunidade, né, aqui no Secamaro Cancer Center, né, nosso hospital. E quero falar um pouco sobre a Maria Eugênia. Ela não tem um currículo muito pequeno, não, pessoal. Então, me permita, porque vale muito a pena. A gente estar aqui com uma das maiores negociadoras, uma das maiores estudiosas no tema, né? Ela é mestre em administração pela GV, é graduada em comunicação social, com ênfase em marketing pela SPM, é coautora daquele livro Manual de Negociação, para quem gosta de negociação, pratica, vale muito a pena tê-lo, tá? Esse livro é um sucesso, o Manual de Negociação, pela editora Saraiva, e ela é professora de negociação, então ela é nossa, né, professora de negociação, marketing internacional, internacionalização de empresas, já faz plano de negócios há mais de 13 anos, ministrando aulas, né, de graduação, pós-graduação e mestrado, na FAAP, FIA e FGV, além de oferecer cursos em company. Ela tem mais de 25 anos de experiência profissional, trabalhou no passado na Thomson, na Dow Jones, na Newswires, desenvolvendo parcerias e projetos nos Estados Unidos, Europa, Ásia, e também na América Latina, né? Atualmente ela é a presidente, a CEO da Taura Representações, desenvolvendo o mercado da Latinoamérica, né, sendo responsável pela organização de eventos, desenvolvimento de melhores práticas de mercado, além de grupos de trabalho específico nas áreas de informações financeiras. Maria Eugênia, muito obrigado, é um prazer imenso em revê-la aqui conosco, né, por ter te conhecido. Então, quero desejar boas-vindas, uma boa aula, que vai ser um sucesso, porque esse tema é fascinante e para quem trabalha na área financeira e quem gosta de negociação, temos aqui a melhor palestrante. Obrigado mesmo. Nossa, eu que agradeço, que introdução maravilhosa. Obrigada. E agradeço também a presença de todos, porque eu sei que numa sexta-feira a gente parar agora, para, né, novamente parar em frente ao computador para acompanhar esse conteúdo, eu sou muito grata pela presença de todos vocês. E vou tentar fazer um conteúdo bem interessante para fazer essa sexta-feira valer a pena, né? Eu acho que uma coisa importante, até já que você passou todo o meu currículo, e deu para ter uma ideia mesmo, assim, meu foco principal sempre foi a área financeira, marqueteira, de informações e negociação internacional, mas eu dou aula de negociação há muitos anos, e eu dou aula em company para vários setores. Então, o que eu percebo é que essa teoria de negociação a gente pode usar em qualquer momento, em qualquer setor, com pessoas, inclusive com marido, com esposa, com filho. A gente tem que negociar, às vezes, com o nosso colega de trabalho, nosso parceiro ali, ou com um chefe, né? Às vezes você quer negociar o seu salário, enfim, todas essas técnicas, elas são possíveis de se aprender. Eu acho que isso é importante a gente ter claro, porque as pessoas falam assim, ai, não sei negociar, não é comigo isso. Em primeiro lugar, você negocia todo dia. Então, se você está imaginando alguém que está negociando com uma situação de um plantão que quer trocar com um colega, falar, você pode me cobrir hoje, amanhã eu cubro você, já é uma negociação. Então, você tem já isso no seu dia a dia, você já executa a negociação. A única coisa que a gente tem que ter aqui é consciência disso, entender, poxa, estou negociando, o que eu pretendo com essa negociação, onde eu quero chegar, entender onde o outro lado quer chegar e chegar num acordo que seja bom para os dois lados. Essa que é a grande teoria de negociação, não é a gente sair ganhando em cima do outro, tendo uma teoria antiga, né, de que negociar é sair vencedor. Não, a gente hoje em dia cada vez mais busca uma negociação que seja interessante para os dois lados, que os dois lados saiam felizes da negociação. E essa teoria tem um expoente que eu acho que é o mais divulgado mundialmente, que é a teoria de Harvard. A teoria de Harvard tem o livro famoso que é Como Chegar ao Sim, do William Ury e do Roger Fisher. E essa teoria básica é exatamente isso, olha de uma forma holística a negociação, de uma forma que você entenda o outro lado e chegue em opções e soluções que sejam boas para os dois lados.
Essa teoria é tão importante, eu tive recentemente na China, e lá eles estudam também essa teoria de Harvard. Então, a minha teoria, a parte disso, é a partir do momento que todo mundo está estudando a mesma teoria, a tendência das negociações são cada vez mais de seguir por esse caminho. Então, aquela negociação dura, de forçar, né, e tentar sugar o máximo do outro lado, que a gente chama que é a negociação mais de barganha, uma barganha que sempre tem um ganhador e um perdedor, né? Sempre tem alguém que sai ganhando daquela barganha. Isso está aos poucos diminuindo. As pessoas estão criando valor antes da negociação e até chegar na barganha no final. Tem a hora que você tem que discutir preço, tem que discutir desconto e formas de fechar aquele acordo, mas isso é o final da negociação, depois que você já aumentou o valor e que todo mundo já se entendeu e está se sentindo ouvido, né, pelo outro, e a negociação vai responder a essas necessidades de ambos os lados. Então, assim, dando uma breve introdução do que a gente vai falar hoje. Mas também é uma breve introdução, porque negociação é um assunto muito, assim, volumoso, não dá para a gente, em uma apresentação, abordar tudo, por isso que eu estou focando mais nessa teoria de Harvard mesmo, e dar algumas dicas para vocês que podem já auxiliar, saindo daqui da nossa conversa, vocês já podem estar praticando, bem, no fim de semana já com a família, né? Já começa a praticar essas teorias. Então, como eu estava falando, existe essa diferença da barganha posicional, aquela barganha em que a gente chama de soma zero, né? Você tem 100%, desses 100%, se eu for negociar e se eu for ganhar 60% desse todo, a outra pessoa vai ficar com 40%. Dá uma soma zero e é isso. Então, sempre vai ter alguém brigando por ganhar mais e por colocar a sua posição em cima do outro. Então, essa negociação de barganha é uma negociação desgastante, normalmente causa conflitos, ou sai alguém que se sente mais perdedor, que não se sente bem, que na próxima vez que for negociar com você vai vir com pedras na mão para poder ganhar mais. E é uma negociação, quando você pega, por exemplo, negociações multilaterais, com o board de uma empresa, que todo mundo tem uma opinião, ninguém quer abrir mão da sua posição, é complicadíssimo chegar no acordo. Pensa nas Nações Unidas, né, que são mais de 150 países negociando, como que eles vão chegar num acordo se cada um quer impor a sua posição e quer ganhar mais em cima do outro? Vai ser sempre conflituoso. Então, esse tipo de negociação é aquela que a gente aprende quando vai fazer um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro, um jogo quando você aprendia, quando você é pequeno, né, você aprendia a jogar esses jogos de tabuleiro, xadrez, enfim, qualquer um de estratégia, que você tem que ter uma estratégia para ganhar do outro. Então, você sai ganhador e o outro perdedor. No dia a dia, nas empresas, isso já não funciona mais, né? Sempre vai sair esse conflito, essa situação que não vai ser positiva para os dois lados. Por um outro lado, tem gente que busca uma negociação mais afável, tentar ajudar mais o outro, entender o que o outro está querendo, oferecer o máximo, né? Abrir mão de muita coisa e oferecer o máximo ao outro. Essa negociação também não é satisfatória, porque eu estou abrindo mão, né? No final, se você pega uma outra parte que é um negociador muito ativo e que sabe exatamente o que quer e vai tentar barganhar e ganhar muito em cima de você, e você está abrindo mão, você vai acabar saindo perdendo. Então, também não é uma negociação que a gente busca hoje em dia. Existe a negociação que todo mundo fala do ganha-ganha, que é a negociação que é a mais buscada. Eu não gosto muito desse termo, particularmente, porque acho que ganha-ganha envolve, de novo, a posição de eu sentir que estou ganhando em cima de você e você ganhando em cima de mim. Então, eu prefiro, eu utilizo esse termo de negociação cooperativa, em que a gente vai trabalhar junto para chegar no acordo. A gente pode ter interesses diferentes, interesses parecidos naquela negociação, mas a gente vai chegar num acordo que vai ser interessante, que vai ser bom para os dois lados. Então, essa negociação cooperativa, a gente busca o quê? Entender o valor, o que a pessoa valoriza, o que eu valorizo, o que é importante para mim. Eu não posso sair dessa negociação sem esses pontos que são muito importantes para mim. Quero entender também os pontos do lado de lá. E, de repente, juntos, a gente vai conseguir conversar, vai conseguir ter soluções criativas, e juntos desenvolver uma solução, de repente, totalmente diferente do que você tinha imaginado no início da negociação, mas juntos a gente vai conseguir chegar num acordo. E outro termo que é importante a gente também considerar são negociações versus vendas, porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu não sei negociar, e já associa a negociação com vendas.
sim, vendas envolve muita negociação, é um tipo de negociar, mas existem outros, como eu falei, você pode negociar seu salário com o chefe, você pode negociar com um parceiro que está atrapalhando ali na sala do seu trabalho, que está fazendo muito barulho, você vai ter que negociar com ele para conseguir um ambiente melhor de trabalho. Isso é uma forma de negociar também. Nesse momento, o que a gente tem que pensar, então? Quais são as posições e os interesses? Quais são as posições que as pessoas estão vindo naquele momento para negociar com você? Ela sentou com você ali, ela está vindo discutir um assunto, discutir um projeto, ou realmente uma compra e venda de um produto, e ela vem com uma posição com que ela está expondo. Vamos dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, se eu tenho um hospital que uma máquina de fazer algum exame específico quebrou, ele precisa daquela máquina para o fim de semana. Descobre uma pessoa que está vendendo a máquina bem mais barato do que outras máquinas no mercado, então vai lá para comprar essa máquina e outra pessoa para vender. Essa pessoa está ali vendendo a máquina porque ela precisa do dinheiro para pagar um tratamento para a esposa, vamos supor. Nessa hora, os dois sentam com a posição de compra e venda da máquina. A partir do momento que você começa a conversar, começa a perguntar por que você está sentando ali para negociar, para que você precisa dessa máquina, o que você vai utilizar, quando você vai utilizar, como é que é, começa a conversar, pergunta por que a pessoa precisa da máquina. E o outro lado pergunta por que você está vendendo a máquina, né? É uma máquina boa, você está vendendo a um preço mais em conta, por quê? O que está acontecendo? Você começa a conversar e entende o interesse real, porque na verdade a pessoa não está nem querendo comprar e nem querendo vender. Você aqui está querendo só ter a máquina até que a outra volte do conserto, e aqui está querendo um dinheiro momentâneo que precisa para pagar o tratamento, mas precisa dessa máquina também para continuar o trabalho dele. Se começa a ter essa conversa, eles descobrem que existem interesses, que eles podem, por exemplo, alugar a máquina. É uma solução muito mais em conta para o hospital, que não vai ficar com aquele ativo, e muito melhor para essa pessoa que continua com a máquina e tem o dinheiro em mãos para poder pagar sua dívida ou esse tratamento para a esposa. Então, na hora que a gente começa a questionar, a entender o outro lado, a gente começa a entender o porquê que a pessoa sentou para negociar com você. E ali é que a gente vai começar a ter soluções criativas e soluções ótimas, que a gente fala, né? Que são melhores para todo mundo. Para isso, como eu falei, a gente tem que perguntar muito, né? Questionar, ouvir, entender o outro lado. Para criar essa empatia, a gente entender, se colocar no lugar do outro. Os americanos falam muito isso, né? De você se colocar no sapato do outro. É bem isso, você entender a necessidade, a dor dessa outra pessoa, para você saber se você pode resolver essa dor. E uma frase que eu gosto muito não é olhar a pessoa, né? Entender a pessoa. Olha, por exemplo, esse é meu cliente, esse tem esse perfil, essas questões, esses interesses. Não, é entender o que aquele cliente, como ele olha. Né? Não é o olhar a pessoa, mas o olhar da pessoa. É se realmente se colocar no lugar dele. Para isso, a gente tem que questionar e entender como ele está pensando, quais são os interesses reais dele. Então, entender esses interesses é perguntando, ouvindo, compreendendo, entendendo realmente, se mostrando que compreendeu as ideias que ele está te passando. Existe o feedback que a gente sempre recomenda utilizar, né? Quando a pessoa está falando, por exemplo, numa situação de conflito, vem uma pessoa na recepção, começa a gritar e reclamar e tudo mais, a primeira coisa que você tem que fazer é entender por que a pessoa está gritando, e não tentar se defender, né? A pessoa agride, você vai, se defende e não vai chegar numa conclusão nenhuma. Chama essa pessoa, fala, olha, vamos tomar uma água, vamos acalmar, vamos conversar, vamos entender. Você primeiro tira essa pessoa da recepção, né, que está fazendo um escândalo, chamando a atenção de todo mundo, vai para uma sala e efetivamente ouve. Não é só anotar, tá bom, a gente vai ver o que vai fazer. Não, é isso mesmo que eu estou entendendo. São esses itens que você está reclamando. O que aconteceu? Como é que foi? Repete, né? Então, a pessoa que está muito nervosa, numa situação de conflito, você fala que deixa ela fazer a catarse, ela soltar bastante aquela raiva, e você anotar, você entender, você conversar com ela, você repetir o que ela está falando, ela vai falar, poxa, essa pessoa me ouviu, essa pessoa realmente entendeu o que eu estou precisando. A partir daí, vocês partem para a solução do problema. E aí, existe essa questão que o William Ury aborda, que é você separar a pessoa do problema.
né? Então, se as coisas começam a voltar muito para o emocional, começa a voltar para ou, por exemplo, você está negociando com alguém que você odeia, que você não gosta daquela pessoa, você não vai com a cara, mas você tem que negociar. Existe um acordo ali, existe um fluxo de trabalho que tem que ser feito na empresa. Então, você vai chegar com aquela pessoa e vai falar, olha, tudo bem, vamos deixar isso de lado, mas vamos focar aqui, vamos voltar de novo aqui? Aí a pessoa volta de novo para o emocional e volta a brigar ou falar de coisas paralelas. Você fala, olha, tudo bem, mas a gente precisa resolver isso hoje. Vamos focar de novo aqui? Volta de novo para o problema e vai trabalhando esse problema. Então, a empatia envolve você ouvir o outro lado, mas também você tem que ter essa questão de saber separar o que é a pessoa, né, o que são questões pessoais, do problema que vocês têm que resolver ali. Eu coloquei alguns exemplos aqui de como que a gente pergunta, como que você questiona mais. É realmente isso, por quê? Quantos mais porquês você fizer, melhor. Você pode chegar para a pessoa vir e falar para você, esse produto é muito caro. O fornecedor está tentando vender para o hospital mesmo, e aí o hospital fala, não, esse produto é muito caro. O fornecedor, mais caro comparado a quê? Com o que você está comparando? É a mesma qualidade de produto? A quantidade que você está comprando é a mesma, enfim. Você tem esse conhecimento desse fornecedor, é um fornecedor de confiança? Me explica por que você está preferindo isso, por que você está pensando assim. Me ajuda, né, a entender melhor essa sua análise. E, necessariamente, nessas perguntas, a pessoa vai te munir de informações que você vai falar, poxa vida, não, olha, você pode esclarecer melhor a situação e mostrar que seu produto é muito melhor ou que você realmente atende aqueles requisitos dele. Então, simplesmente falar, produto é caro e vai embora, não, vamos tentar entender, vamos conversar mais, vamos negociar, né? A conversa do sim e não e acabou não funciona em negociação. A gente quer realmente trabalhar um relacionamento a longo prazo e conseguir resultados melhores, de novo, para os dois lados, né? Nessa conversa que a gente está tendo, existem alguns itens muito importantes. O primeiro é a comunicação. Então, você tem que falar de uma forma clara, que a pessoa entenda. E um exemplo que a gente pode ter, se vocês começarem a falar comigo, um monte de termos de hospital, de saúde, enfim, de todas as siglas que vocês utilizam, eu vou ficar olhando com uma cara que eu não vou entender nada. Então, realmente, você tem que pegar e falar com uma pessoa, se a pessoa é mais leiga no assunto, falar de uma forma mais leiga que ela possa compreender. Eu acho que numa das palestras a professora Denise comentou isso, né? Se você vai tratar com uma criança, você vai tratar de um jeito, você vai tratar com um adulto é de outro jeito. Então, a forma de você comunicar é importante. A forma de você não só comunicar, né, o conteúdo que você está comunicando, mas os gestos, o tom de voz, tudo influencia. Se você se um médico chegar para o paciente, vai dar alta, ele está super bem, ele se recuperou, já estava saudável, né, ele vai poder sair, mas virar para a família e falar assim, então, olha, ele está bem, ele já vai poder sair, e eu acho que hoje mesmo não precisa só tomar esses remédios, mas ele já curou a doença e tal. Nem olha no olho ou fala tudo num ritmo só, bem baixinho, né? Tudo assim, olha, então é assim, ele toma esses remédios e tal. O que a família pode pensar? Fala, poxa, peraí, ele está bem, ele vai sair, ele está saudável, curou da doença, mas o médico falando dessa forma, sem olhar no meu olho, ele não me passa confiança. Alguma coisa está errada. A primeira coisa que eles vão fazer é ir no Google procurar o que aquela doença tem de efeitos colaterais que pode surgir depois, porque eu não estou confiando no que o médico está me falando. Então, a forma, tomem cuidado, assim, quando vocês forem comunicar qualquer ideia, qualquer projeto, vendam aquele projeto, sabe? E entrem dentro do projeto, compreendam e vendam a ideia como... Sim, comprem a ideia antes para vender depois. Eu acho que a questão é bem essa. E, ao mesmo tempo, olhem do outro lado. Quais são os sinais que a outra pessoa está dando, né? Eu falo que também a não comunicação, se a pessoa simplesmente parar de te responder, parar de mandar e-mail, evitar falar com você, já é uma comunicação. Alguma coisa está errada. Se é importante que você tenha relacionamento com essa pessoa, peraí, chama o Joãozinho, a Maria, vamos lá sentar, vamos conversar, falar o que está acontecendo. Eu estou percebendo que isso está acontecendo, eu queria entender.
estou aqui disponível para a gente poder entender. Fiz alguma coisa, falei algo que não foi legal, vamos tentar resolver isso, porque a gente tem que continuar trabalhando juntos, né? Então, isso é uma negociação, né? A gente melhorar essa situação de trabalho em conjunto também é uma forma de negociação que a gente tem que estar trabalhando para todo mundo, de novo, né? Seguir no mesmo fluxo e ter um resultado melhor. Né? Nessa situação de comunicação, a gente tem que pensar que comportamentos favorecem uma boa comunicação. Então, quais são os comportamentos positivos? Primeira coisa, ouvir sem interromper. Isso é algo que eu acho completamente difícil para as novas gerações, ou até para a gente que está convivendo nesse mundo maluco, que vem informações de todos os lados, a gente está acostumado a cortar o outro. Dou até um exercício para vocês fazerem no final de semana, é começar em reuniões ou com familiares, ou quando estiver falando com pessoas, percebam quem realmente ouve o que você está falando, ou ouça, pare e ouça o que a pessoa está falando. Espera ela terminar a ideia, completar a ideia. Faça um silêncio depois. Os europeus fazem muito isso, dá uma aflição. Eu confesso que nas primeiras vezes que eu negociei com eles, eu ficava ansiosa de querer logo a resposta, mas aí eu aprendi que não, que é um respeito, ele está te passando uma informação, quer que você ouça, né? Que você compreenda. Então, ele me passa uma informação, eu fico quieta, compreendo a informação, absorvo aquilo e aí respondo. Isso até é uma questão de educação para os países europeus. Mas é importante a gente começar a fazer isso. Quando você está negociando e você quer estar no controle, você tem que ouvir a outra parte, né? Eu falei, tem que entender os interesses do outro lado, então você tem que estar realmente envolvido e compreendendo a mensagem que a outra parte está querendo te passar. Então, ouça sem interromper. De novo, repita o que ele falou para você ver se foi compreendido corretamente. Hoje em dia, se você vai trabalhar com pessoas que estão em lugares diferentes, né? Eu posso dar um exemplo com a Índia, por exemplo. Eu tive que fazer alguns projetos com a Índia, eles falam inglês. Eu não compreendo o inglês do indiano. Impossível para mim. Eles falam, e eu fico desesperada. Eu falo, gente, eu estudei tantos anos de inglês, eu não consigo entender o indiano. Talvez eu acho que de todos os países é o único que eu não compreendo. O que eu comecei a fazer? Eu pedia para eles mandarem por escrito. Então, eles me mandavam por escrito, eu respondia por escrito, e a gente ia vendo se a compreensão era correta. Aí entra todo um capítulo também de negociação com outras culturas, que no caso de saúde, a gente pode estar recebendo pessoas que vêm de outras culturas, e tem que entender, por exemplo, que o indiano nunca vai falar que não entendeu o que você falou. Ele chegava, mandava o projeto para eles me respondiam que tinham entendido e tudo mais, e eu, quando vinha o projeto, vinha com metade das coisas erradas. Eu falava, poxa, mas eu não falei para eles não falaram que estavam entendendo tudo? Voltava lá e falava, isso precisa corrigir. Voltava para mim, mais um tanto errado. E foi nesse vai e vem, e eu, no início, desesperada. Depois eu fui compreender que eles não falam, é falta de educação falar que eu que estou ensinando, não ensinei direito. Né, que eles não estão compreendendo o que eu estou falando. Eles preferem fazer errado e devolver aquela informação para você e você corrige e manda de novo. É uma questão cultural. Então, quando eu aprendi isso, eu aprendi a trabalhar com esse tempo que os indianos me pediam. Né? Eu tinha que ter um tempo maior de vai e vem para as coisas entenderem. Então, imagina isso numa situação em que vocês estão recebendo pessoas de outras culturas, também vocês vão ter que entender as formas dela se expressar, né? Então, é bacana e eu recomendo muito estudo de culturas, estudo de formas de comunicação, para que vocês entendam essas pessoas que vêm de culturas diferentes. Mas isso é um capítulo à parte, né? Como eu falei, a negociação tem muita informação que a gente pode abordar. Outros comportamentos positivos que a gente tem é não dar informação suficiente, sem muito exagero, sem tentar informar muito, que a pessoa fica cansativa, né? Não consegue mais prestar atenção. É sabido que os 5 primeiros minutos são os mais importantes, então vocês prestaram atenção na minha apresentação nos 5 primeiros minutos, não estou prestando mais aqui, estou brincando, mas é assim, os 5 primeiros minutos que a gente passa uma informação é o mais importante. E se você chamar a atenção da pessoa ali, ela sim vai prestar atenção no restante. Mas se você começar a prolongar, abrir parênteses, falar coisas diferentes,
ela vai se perder e ela não vai mais prestar atenção no que você está falando. Não vai acreditar mais também se você exagerar demais. Então, seja conciso e focado. As pessoas não têm mais tempo, a verdade é essa. Então, passe a informação necessária da forma que ela vai compreender melhor. Procurar, então, não atropelar e também dar respostas imediatas. A pessoa te faz uma pergunta, ela está formulando ainda a pergunta, você já está pensando na resposta. Você nem ouviu o resto da pergunta, você já está pensando na resposta, você já vai se justificar. Cuidado, de novo, volta lá no primeiro item. Ouça sem interromper. Ouça, perceba a pergunta, repete até se você achar que é importante. Olha, isso, você quer saber? Então tá bom, então nisso, é assim. É uma forma de você respeitar o outro lado e ter certeza que você está tendo a compreensão correta. Em algumas situações, você tem que dar um feedback negativo. E aí, como que a gente vai fazer isso? A gente pode amenizar essa fala, a gente não precisa chegar para a pessoa e falar, olha, esse relatório está uma porcaria, odiei esse relatório, eu preciso entregar para a diretoria hoje, prepara tudo, arruma e me entrega antes das 5. E olha, não acredito que você está fazendo o relatório dessa forma, depois de tantos anos que você faz esse relatório. Você errou tudo, errou todos os números, como que você não tem noção desses valores? Você fala assim, a pessoa vai ter... Qual é a reação? Você atacou a pessoa. A reação é ela de se defender e já vir também, né, te atacando na defesa, ou até chorar, se for o caso. Mas a gente pode fazer esse mesmo feedback de uma forma mais positiva, que a gente tem uma técnica que chama feedback sanduíche. Você falar um elogio, falar a crítica e um elogio. Então, você pode chegar para essa pessoa e falar, olha, a gente está fazendo um projeto fantástico, sua contribuição nisso foi ótima. Agora, esse relatório não está batendo nenhum número, não tem nada a ver com o que a gente precisa. Preciso que você refaça até às 5 da tarde. Se conseguindo refazer esse relatório, a gente vai conseguir entregar para a diretoria. Nossa pontuação do departamento vai ser ótima. Então, dependendo de você, preciso de você para a gente revisar isso. Quando você fala assim, você deu o feedback negativo, mas de uma forma muito mais amena, né? Muito mais tranquila. Então, quando você faz isso, a pessoa não vai ter a reação de querer te agredir, né, e voltar e se defender. Ela vai falar, puxa vida, nosso relatório não ficou certo, peraí, o que você acha que está errado? Me orienta um pouquinho para eu poder entender onde que eu errei. Legal, vou lá e refaço o relatório. Então, a chance de você ter um resultado melhor é muito maior se você fizer de uma forma assim suave. Agora, aqui vem uma dica importante. Toda técnica de negociação a gente nunca usa com muita frequência. Porque se você começar toda vez a vir com elogio para vir com a crítica depois, já vão virar e falar, o chefe já está vindo lá, olha quanto elogio, já vai vir crítica, vai vir bronca depois disso. Aquela técnica fica sendo muito usada a ponto que perde o efeito. Então, isso é realmente para ser utilizado em momentos importantes, que você precisa dar esse feedback negativo para alguém. Outra técnica que é importante na comunicação é o framing. Então, como que você vai emoldurar essa sua ideia, né? Para que a pessoa compreenda o que você quer. Então, você tem um projeto que você quer vender para o seu diretor, e seu diretor quer se projetar dentro da instituição por conta desse projeto. Ele valoriza status, ele quer aparecer, ele quer que isso apareça no LinkedIn como ele sendo grande cabeça desse projeto e tudo mais. Enfim, ele gosta de status. Venda essa ideia. Olha, o projeto tem esses itens importantes, vai ser bom para a nossa instituição por isso, e você vai se projetar. Então, utiliza o framing como uma forma também de persuadir. De novo, é persuadir, não é enganar, tá? A gente está persuadindo, é que nem eu falei, se vocês começarem a falar com termos, né, muito da saúde, alguns termos ou siglas muito específicas, vocês não vão me ganhar, não vão conseguir me persuadir, porque eu não vou entender. Mas se vocês virarem e falar, olha, dessa forma você vai ter tais resultados, ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou esportista, adoro esporte, e vocês estão me oferecendo um medicamento, vocês podem virar para mim e falar, olha, isso aqui vai melhorar a sua performance, você já emoldura em cima das coisas que me interessam. Mas se eu sou uma pessoa que eu estou querendo emagrecer, provavelmente não gosto muito de esporte, só quero emagrecer, aquele mesmo medicamento você vai vender, você vai mostrar os benefícios dele para você emagrecer. Então, você vai emoldurar aquela ideia de acordo com a pessoa, com os interesses da pessoa. Então, você vai influenciar a percepção do outro.
Existem alguns erros que são cometidos por negociadores, que daí eu quis levantar aqui para vocês, que envolve um pouquinho do que a gente já falou, mas eu acho importante a gente tomar esses cuidados, né? Então, primeiro, é não estar preparado. Se você vai negociar com alguém, se você vai, enfim, internamente, vai mostrar um projeto, você tem que ter parâmetros de mercado para poder mostrar. Você tem que entender, você vai falar com uma outra empresa, você tem que entender essa empresa, entrar nem que seja no LinkedIn, olha lá, olha no site da empresa, entende como que eles trabalham, conversem com outros fornecedores daquela empresa. De repente, não é um concorrente seu, eles vão te abrir e falar, olha, eu falo com aquela pessoa específica, ele tem esse perfil, troca informação, se prepara para aquela reunião. As pessoas, na correria e na coisa de ter resultado, de ter, né, de logo, rapidamente, você conseguir um resultado, não se preparam, não montam esse tempinho anterior de se preparar para uma conversa, né, de entender o outro lado. Então, você vai ter informações, você vai buscar informações, e busquem essas informações, chequem essas informações, né? Elas são verdadeiras ou elas são informações errôneas, informações que alguém te passou, foi um achismo de alguém e você acreditou. Então, para você não utilizar informações erradas, cheque. Eu gosto muito de usar um exemplo, eu trabalhei muito tempo em agência de notícias, e é muito interessante, porque a gente fala que é agência de notícias em tempo real, notícias em tempo real. A empresa, quem está vendo a notícia fala, nossa, em tempo real, em 1 minuto já dá a notícia, já tem que investir em ações por conta dessa notícia e tal. Quando você vai lá no editorial, e eu trabalhei do lado deles, eu via que era uma notícia importante, o repórter passava para o editor-chefe. O editor-chefe checava com as fontes dele, que passava para o editor em Nova York, que checava com outras fontes. Depois que a informação estava muito confirmada, crível, com certeza aquela informação poderia sair no sistema, eles colocavam no sistema. E não é uma questão só de preocupação de colocar a informação errada e a pessoa tomar uma decisão de investimento errada, mas é mais porque a imagem deles ficaria afetada. Então, pensa vocês também qual é o sistema de pegar informações para que as informações sejam corretas, sejam informações realmente relevantes também, né? Não fofoquinhas sobre a pessoa ou sobre a empresa em si, mas que vão te ajudar a estar mais preparado. E lembrar também que hoje, cada vez mais, as pessoas estão preparadas para negociar. Então, o outro lado também vai vir preparado. Evitem também vocês blefarem, né? A gente, às vezes, percebe isso no mercado. Eu tenho um orçamento menor, é muito melhor, você tem que me dar desconto e tudo mais, você começa a jogar aquele blefe e tal. Por quê? Porque a gente está falando de negociações a longo prazo, são parceiros que vão estar negociando sempre, vários anos. Se eu percebo que aqui você blefou, eu não vou mais acreditar em você. E aí parou os nossos negócios daquele ano em diante, né? Ou então eu vou forçar muito mais a barra com você. Eu costumo também fazer uma pergunta, assim, pensa aqui, que não dá para a gente ver os outros que estão participando, mas quem aqui é burro, quem é bobo, né? Alguém levantaria a mão desse grupo? Acho que ninguém. Então, se ninguém é burro, por que você vai acreditar que o outro lado vai ser bobo o suficiente para acreditar num blefe seu? Então, tomem muito cuidado. Existem alguns mercados que ainda têm essa questão de usar blefes, mas eu acho que quando a gente trabalha no mercado corporativo, com pessoas que vão trabalhar com a gente do nosso lado, né, no dia a dia, a honestidade vale a pena nesse sentido, porque cria realmente um relacionamento a longo prazo. Então, tome cuidado também de não pensar só nessa negociação, mas pense no relacionamento, pense nesse longo prazo, porque se você pensar só numa negociação, você vai para a barganha, você vai querer ganhar o máximo em cima do outro. Quando você pensa em relacionamento, você vai falar, peraí, o que a gente pode... Se a pessoa precisa muito de um desconto naquele momento, você chega para ele, tá bom, então vamos negociar um contrato maior, de mais anos, vamos pensar num relacionamento mais a longo prazo, isso vai aumentando esse percentual aos poucos. Então, é uma forma de você manter esse relacionamento. Cada vez mais a gente precisa manter. Outra questão é quando você vai criar opções, ou você vai mandar uma proposta para alguém, você teve aquela primeira visita, apresentou o serviço, tem interesse, vou te mandar uma proposta. Pronto, você manda um preço e algumas opções de produtos, de serviços, de
sei lá, de atendimento que você possa fazer. A coisa pode se perder, grande chance daquilo se perder. Primeiro, porque você tem que entender bem o interesse do outro lado, e para isso, para a pessoa também se envolver no projeto, chama ela para criar essas opções em conjunto. Então, se você chamar outra pessoa para vir com você, definir possibilidades de opções, né, para a gente resolver aquela questão que a gente está querendo resolver, e tipo um brainstorm, deixa a pessoa falar uma ideia, você fala outra, ninguém fala, não, isso aqui não, ninguém corta aquela ideia, faz um brainstorm, lista bastante opções, e dentre essas opções, vocês vão chegar nas melhores opções para os dois lados. Quando isso é feito, a pessoa percebe que ela costurou a resposta junto com você. Se ela trabalhou nessa resposta junto com você, ela vai se sentir mais envolvida no projeto e, com certeza, ela vai vender esse projeto com muito mais verdade do que se ela só tivesse recebido um projeto ali e te engolindo goela abaixo, né, que a gente fala assim, só, ó, é isso aí que a gente tem. Então, quando for criar, quando for desenvolver o projeto, quando for desenvolver as opções, faça em conjunto com o outro. Eu garanto para vocês que o resultado é muito melhor. Também uma questão que os negociadores erram é de ficar tão fechado naquele cliente, naquela outra pessoa, naquele emprego, enfim, naquela situação que você está negociando, que esquece de olhar uma alternativa B. Então, quando eu estou negociando com alguém, pode acontecer não dar certo aquele negócio. E aí? Eu tenho um fornecedor, não vou conseguir fechar acordo com ele. Ou, pelo contrário, ele te fala um preço, se você só está negociando com ele, aquele é o preço. Se você não fizer uns 3 orçamentos em paralelo para comparar, você nunca vai saber se está no preço de mercado. Então, sempre trabalhem em alternativas, sempre observem o mercado, sempre busquem mais informações para vocês estarem munidos de mais informações e saber, olha, o outro fornecedor está com tal preço. E se esse aqui fala, não, eu não posso chegar nesse preço, beleza, então vou para outro fornecedor, mas você já tem uma alternativa. Por que eu vou fechar acordo aqui com essa pessoa se eu tenho uma alternativa melhor? Né? Se eu posso fazer um outro acordo melhor. Então, apesar que envolve muitas coisas, como eu falei, tem que pensar no relacionamento, no produto, na qualidade do produto, enfim. Tudo isso envolve como itens para serem negociados. Então, trabalhem em alternativas, tá? Nunca fechem um acordo único. Não confirmar também o entendimento do que a outra parte está pedindo, isso eu sempre, já falei anteriormente, vou sempre estar repetindo. Questione, pergunte, repita o que a pessoa está falando para ter certeza que você está entendendo e que ela sinta que você está compreendendo a ideia dela, né? E esquecer também de buscar critérios de mercado. Por exemplo, se você está negociando, no caso, um carro, você olha a tabela do carro no ano tal e vê qual é o preço. As duas partes vão falar, olha, vamos tomar esse critério como padrão. E a partir daí a gente negocia. Isso acaba sendo mais justo, as pessoas tendo um parâmetro, tendo um critério, né, muito claro, fica mais justo. Outra forma de critério é vocês definirem algumas regras no início, vocês, quando forem fazer o contrato de um acordo com outra pessoa, deixar tudo muito definido, muitos os pontos do que é esperado de cada parte. Quais são esses critérios? Vai fazer com que a negociação seja muito mais justa, que todo mundo saiba o que tem que fazer, saiba o que vai ser esperado da outra parte, então fica muito mais justo. A verdade é essa, a pessoa sente que está participando e que está sendo respeitada, né? E por fim, eu acho que eu queria falar para vocês de algumas habilidades do negociador. Então, a gente fala muito assim, negociador, qualquer negociador adora falar. A gente adora relacionamento. Eu acho que se existe uma característica de negociador, é adorar se relacionar com as pessoas, conhecer pessoas novas, enfim, e conseguir falar muito e ter a oratória, né, o poder da oratória. Eu falo que o negociador, cada vez mais, além da oratória, tem que ter uma boa oratória, tem que ter escutatória. Escutatória é saber ouvir. Aquela coisa que os nossos pais falavam, você tem 2 ouvidos e uma boca, ouça mais e fala menos. Funciona na negociação. Você precisa ouvir, você precisa investigar, compreender, entender o ambiente, entender os sinais do ambiente, sinais da outra parte, e isso a gente só faz se a gente for um observador, se a gente estiver escutando realmente a outra parte. Então, isso é uma habilidade importantíssima no negociador. Observar, então, essa comunicação verbal e não verbal, e é muito interessante você perceber
É que às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas está nervosa, está ansiosa. Eu já tive situações que eu estava negociando, a pessoa mexendo no tablet, né, sabe, sem parar. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? A gente começou a conversar coisas pessoais, a pessoa está com um problema seríssimo, pessoal. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar essa reunião outra hora, posso te ajudar em alguma coisa? Ou você quer ter tempo para resolver isso? E vai embora, sabe? Deixa, não é o momento ali, ela não vai estar não vai estar com a cabeça para resolver aquilo. Então não adianta você sair. Pelo contrário, eu mostrei tanta empatia por ela e tanto carinho por essa pessoa que ela nem questionou depois de fechar o acordo com a gente, sabe? Acabou sendo positivo para mim eu não ter falado nada de negócio naquele momento. Então, observe essa comunicação não verbal, né? Tenha paciência, tenha calma, aquilo que eu falei, para você poder ouvir, seja ansioso de dar resposta, não seja ansioso de vir com a proposta, seja ansioso de ficar ligando, pedindo retorno. Saiba ter paciência, com calma, saiba o ritmo da outra parte, ajude a outra parte, né? Esteja numa posição de você ajudar e não ser uma pessoa que está ali incomodando, né? Está preparado antecipadamente, a gente já falou disso, mas também, isso é importante, não só antecipadamente a um negócio, você tem que, durante a negociação, você está se preparando, você está questionando, está atualizando suas informações, está buscando novos caminhos, porque as coisas são dinâmicas e vão mudando. Então, durante a negociação, também questione. Acredite no que está sendo, no que você está oferecendo na sua ideia, traz entusiasmo. O que quis dizer aqui? Que, assim, não adianta você... Aquilo que eu falei, não adianta falar assim, com uma vozinha muito assim, passar a ideia. Você não vai estar passando essa ideia. Como que você passa entusiasmo? Por exemplo, eu sou da C. Camargo, que seja a recepcionista, o enfermeiro, a médica, ou, sei lá, a pessoa de limpeza. Cada um tem a sua função, cada um sabe a sua função, mas saiba da função do outro, saiba o que está acontecendo no hospital, saiba o que está sendo saído na mídia sobre o hospital, quais os prêmios que ele está ganhando, porque nessa hora, quando está na recepção e chega um paciente nervoso, ansioso, não sabe se é o lugar certo que deveria estar, fala, olha, eu já vou te atender, o médico já vem te atender, mas fica sossegado, porque, olha, a C. Camargo já ganhou tantos prêmios, os médicos são super bem reconhecidos, você está num ambiente, você está num lugar perfeito. Quer dizer, a própria recepcionista já vai ser uma pessoa que vai estar vendendo com entusiasmo aquela ideia. Ela pode estar muito triste porque o ambiente ali é muito barulhento, tem um monte de problemas para resolver internamente. Ela vai também falar assim, olha, eu amo esse lugar que eu trabalho, eu gosto muito daqui e quero fazer melhor. Quando você tem esse incentivo, né, esse entusiasmo, você vai virar você vai conquistar as coisas que você precisa para melhorar e as suas negociações, mas com prazer, sabe? Com força. Criar empatia também, trabalhar esse relacionamento, então isso é crucial hoje em dia, a longo prazo, a gente pensar em longo prazo, pensar que você tem que ter esse relacionamento com a pessoa constantemente, não é mais uma coisa que você fez um negócio e um dia talvez ela venha te buscar, vir atrás de você para fechar o segundo negócio. Não, você tem que estar sempre junto da pessoa. E ter bom senso também, saber quando receber um não. Porque quando a gente está negociando e quando a gente está com esse entusiasmo e você quer vender aquela ideia, você quer de qualquer maneira vender aquela ideia, você quer que a pessoa compre aquela ideia. Só que tem momentos que não há momento dela, às vezes a pessoa está sem budget, né? Você nem é o momento de estar comprando aquele serviço. Às vezes a pessoa simplesmente não é o que ela está querendo. Então, entenda que não. Entenda que não. Se aquele projeto é tão importante para você, como que você pode implementar por uma outra via, por um outro lugar? Porque realmente tem momentos que não é não. Né? A gente tem que saber que o não é não. E eu acho que, no geral, assim, que eu queria passar para vocês, eram algumas pinceladas de negociação. Tentei focar um pouquinho mais nessa negociação de Harvard, que se preocupa mais em quê? Em comunicação, relacionamento, posições e interesses, criar opções em conjunto, olhar alternativas, não ficar fechado só naquele negócio. E quando fechar um acordo, acho que a teoria de Harvard fala bem isso, né? Fechou um acordo, celebre esse acordo, mostre para outra parte que a gente fechou um acordo que foi muito bom.
Eu tive um exemplo com um cliente que foi muito bacana. A gente tem costume de fechar um acordo, vamos almoçar juntos, né? Isso é meio praxe no mercado. Não hoje em dia, que não está podendo ir no restaurante, mas normalmente era praxe a gente almoçar juntos. Ele pediu um champanhe e celebramos todo mundo lá, o grupo todo, com champanhe, aquele acordo que estava sendo fechado. Olha que bacana, eu nunca mais esqueci. Eu fechei acordo, né, parcerias com vários vendors na época, né, que eram os com quem eu trabalhava. Fechei com vários, mas eu lembro desse, porque ele marcou o nosso acordo. Então, pense em formas criativas também de mostrar, olha, nós temos um relacionamento, isso é a longo prazo, vamos cuidar desse relacionamento. Então, eu queria agradecer a vocês, tentei ser bem breve, porque eu sei que uma sexta-feira não é um momento de que muita gente está cansado, está com condições de estar aqui. Tentei ser um pouco breve, pretendo aí responder algumas perguntas para também focar no interesse de vocês. Aqui, se eu começar a trazer muita teoria para vocês, a coisa vai ficar cansativa. Mas eu acho que eu trouxe as teorias importantes. E eu coloco aqui meu contato no LinkedIn, que é o /, e vocês põem meu nome inteiro, Maria Eugênia Calduro Cruz. Se colocar junto, vai aparecer o meu nome com o nome em chinês do lado também. Que eu vou fazer o favor de não pedir para vocês digitarem o nome chinês. Pode digitar só o nome todo ali juntinho, que vai aparecer meu nome, e com certeza a gente pode fazer, eu conecto vocês podem fazer perguntas também diretamente para mim, mas eu queria ouvir um pouquinho do que a nossa audiência perguntou nesse período, quais são as dúvidas de negociação do nosso grupo. Pode ser, Marão? Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado, show, muito, muito bacana. Agora, tem muita pergunta, eu tentei selecionar algumas aqui, mas tem uma do Eloy que cai bem na pandemia, que ele pergunta, né, como a pandemia tem influenciado o processo de negociação, uma vez que os encontros virtuais são mais difíceis de criar empatia e estabelecer o famoso rapport, né? Então, como é que você pode dar uma dica aí, professora? Olha, eu estou enfrentando isso também, mas por um outro lado, eu trabalho há 13 anos que eu trabalho em home office. Então, eu visito clientes, mas trabalho também com as empresas que eu represento são internacionais, então eu trabalho com eles online há muito tempo. E aí, para mim, assim, para mim não está sendo tão difícil, mas é interessante que eu parei para pensar, falei, nossa, como é que eu trabalhei todo esse tempo, né, para manter esse relacionamento com clientes e tudo mais. Eu volto naquela apresentação que eu falei dos gestos, do tom de voz e do conteúdo em si. Vamos pensar, vocês estão à distância. Mais fácil agora a gente mandar um e-mail, mandar uma mensagem, né? E ir mandando um monte de mensagem, enchendo a caixa postal da pessoa, sem às vezes até nem ter muito feedback. Às vezes passando informação que a pessoa interpreta de forma errada, porque só está lá o escrito. Então, vamos partir para um falado, né? Já que a voz, o tom de voz é importante. Telefona antes, fala, olha, estou te mandando um e-mail sobre isso, espero que você entenda, esse é o projeto, isso que a gente precisa pagar o prazo, isso tudo mais. Conversa antes. Então, trabalhe essa informação antes e manda o e-mail depois. Mais legal ainda, se você conseguir realmente marcar essa conversa virtual. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar que a gente, sim, estamos em casa, é esperado que um cachorro lata, que apareça uma criança no meio da reunião, a gente aceita muito mais isso, né? Mas você está em casa, mas você está no horário de trabalho e você está trabalhando, né? Pense em situações que você se prepara, avisa sua família, olha, agora não, nesse horário eu preciso estar aqui. Se prepara, se arruma para poder fazer reuniões mais virtuais. Quanto mais vídeo puder, eu acho que vale a pena, principalmente as primeiras reuniões que você vai fazer com alguém. Bater um papo, a gente sabe que o brasileiro gosta, né, de se quebrar gelo, de bater papo, perguntar um pouquinho da vida pessoal e olhar as pessoas, porque hoje a gente está fechado em casa, como é bom a gente poder se olhar e conversar. Outra ideia também que eu acho bastante interessante é mandar vídeo, né? Então, muitas vezes a gente manda mensagem no WhatsApp mesmo, a gente manda mensagem, a gente manda por escrito ou falada, mas por que não se gravar e falar pessoalmente para aquela pessoa, oi, tudo bom? Olha, estou gravando para você me ver aqui, a gente matar um pouquinho da saudade, vamos conversar, isso. Pronto, né? Você já criou um pouquinho mais aquele relacionamento.
Então, utilizem. Na área de vendas, a gente fala isso, manda a proposta, mas se você mandar a proposta, fala, você leu a proposta? Pode marcar uma reunião para a gente conversar sobre a proposta? A coisa vai andando, né? Vai perdendo esse tempo nisso. Mande a proposta e também manda um vídeo, manda um link de um vídeo, por exemplo. Olha, sei lá, Manuel, que bom que a gente está conversando sobre isso, estou te mandando a proposta, assim, 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 a gente está buscando isso, nessa parceria, você vai ganhar, né, para você vai ser importante por causa disso, disso, disso. Tudo aquilo que você vendeu, né, da ideia, que fez o framing, que você buscou atender os valores, os interesses da outra parte, você faz no vídeo, manda o link. Por quê? Porque às vezes você está negociando também com a pessoa que não é o decisor, você está negociando ali com a pessoa que é o influenciador. Ele vai passar essa proposta para o decisor. Se ele manda com vídeo, você passou a sua mensagem para essa pessoa. Se você só falou, se você escreveu, de novo, as pessoas não estão tendo muito tempo de ler, né? Você só escreveu, pouca chance da pessoa ler. Mas se ela vê um vídeo, opa, peraí, um vídeo pessoal, né? Chama atenção. Eu acho que esse é uma chance assim, de você utilizar uma tecnologia a seu favor. E realmente a gente tem que tomar esse cuidado de estar arrumados, né, de estar preparados, como se você estivesse realmente no escritório, e buscar cada vez mais, lembra lá que ou falar, né, ou ir por telefone, ou ir realmente para o vídeo, para a gente poder se falar e ter esse relacionamento. Eu acho que isso é uma dica que eu teria para essa parte de pandemia. Está muito longo, mas eu tenho uma dica também para o outro lado, porque tem um lado aí eu passo da minha experiência, né, que realmente você tem que tomar alguns cuidados com a tecnologia, tá? Vamos supor que você vai dar um feedback para alguém, um feedback negativo, isso aconteceu comigo, inclusive, de você. Eu chamei uma pessoa, ela foi para a sala de reunião na época, né, ela estava lá na empresa, eu falei, olha, a gente precisa conversar sobre isso, não está dando certo, não está funcionando. Você consegue, numa sala de reunião, a gente discutir isso para chegar num acordo? Estava mediando uma situação de conflito entre a gente. Beleza. Quando eu estou falando com ele, de repente eu ouço um barulho. Ele estava assim no computador, eu ouço um barulho. Eu falei, nossa, o que aconteceu aí? Quem está aí? Tinha uma pessoa atrás. Aí era uma pessoa que envolvia outras pessoas. Então, quer dizer, poxa vida, tome cuidado com o que vocês falam, tá? Eu acho que tanto no telefone, tudo pode ser gravado hoje no celular. Não falem nada que vocês não falariam pessoalmente, né? Evitem fazer fofocas, evitem fugir, falar alguma coisa que possa te comprometer, porque a tecnologia hoje permite gravar e tem essa questão né, de estar à distância, você não sabe se a pessoa está no viva voz quando está falando com você no celular, tem mais gente ouvindo, se é uma coisa privada que não teria que ouvir. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com a tecnologia também, apesar que, assim, vídeo, para mim, ainda é o mais importante para a gente criar realmente esse relacionamento. Tá respondido? Tem mais algumas aqui, eu selecionei. Tem uma que vai, assim... Fiquei surpreso com a pergunta, pena que a palavra, quem mandou foi um anônimo, mas serve também, ela da ramo de saúde, né? Professora, qual a sua orientação em uma negociação onde temos conhecimento dos custos assistenciais, ou seja, os custos, né, voltados à área médica, né, à área de assistência do paciente, e que levou à sinistralidade, foi um caso pontual que ocasionou até um falecimento, porém a operadora se mantém flexível na redução de reajustes e não aceita expurgar os custos. Detalhe, trata-se de uma única operadora na região, alguma orientação especial? E aí eu vou agora pessoalmente, né, quando ele fala que é uma operadora só da região, isso serve também para as farmacêuticas, né? Tem uma farmacêutica que só tem aquele produto, ou só tem aquele medicamento, então você sabe que você está ali refém daquilo naquela negociação. Como é que a gente se desvencilha? Ou como é que dá caminhos alternativos para que eu não tenha eu só tenho aquele produto, só tenho aquele medicamento. O fornecedor e o parceiro que está do outro lado, só tem ele no Brasil e no mercado que fornece. No caso dela aqui, a única operadora da região. Poxa, é difícil, né? Então, como é que a gente consegue dar uma alternativa para isso tudo? Vamos lá. Eu acho que existe uma coisa que envolve, que é o poder, né? A pessoa quando a gente está negociando, tem níveis de poder. Quando você negocia com o diretor, e o diretor vai ter poder sobre você e vai falar, olha, não é do meu jeito, acabou. Não é do jeito dele, acabou, não vai ter como negociar. Quando a pessoa é exclusiva, ela tem o poder, né? Ela vai ter sempre o poder de negociar mais forte.
O que dá para a gente questionar, aí realmente é uma questão específica, eu teria que entender melhor os dois lados. Mas voltando lá para a questão da posição, né? Então tem um que está vendendo um produto exclusivo e vocês estão comprando, só podem comprar dele, tá? Esse é o nosso quadro de posição. Vamos tentar ir no interesse, vamos entender o que essa operadora, como que você pode auxiliar essa operadora em outras coisas, como que você pode ser mais parceiro, manter esse relacionamento a longo prazo e que a operadora possa ser mais parceira de você também em troca, né? Fala, poxa, a gente pode fazer esses projetos e tudo mais, mas isso aqui tá, eu preciso resolver essa questão em específico, né? A gente precisa desse desconto. No caso do produto, olha, a gente quer comprar o produto de vocês, é ótimo, é único, e tenta entender como que você pode auxiliar em outros produtos, né? Poxa, a gente precisa fazer um pacote de produtos, mas meu custo daí fica muito alto. Em vez de comprar esse outro produto que tem concorrência, da concorrência, eu compro de você, mas eu preciso que você abaixe esse valor, esse produto em questão. Eu acho que aí é uma forma de você observar. Então, vai para os interesses, tenta entender que o objetivo do outro lado é ter lucro. Se ninguém comprar, por mais que seja um produto, um remédio exclusivo, se ninguém comprar esse remédio, não adianta nada. Então, ele também precisa de vocês. Vamos tentar trabalhar aí de uma forma, claro que sabendo que existe essa diferença de poder, que eles vão ter sempre uma vantagem, mas existem algumas formas de amenizar. Eu acho que aí, no caso, a gente teria que ver caso, realmente estudar o caso mais especificamente. Tá bom. Tem uma última aqui que eu selecionei, que é bem bacana, tem a ver com tema interno. Acho que todo mundo que está aqui na palestra, né, trabalha em algum lugar. É uma do Pablo Matos. Ele fala assim: considerando que um bom acordo é precedido, né, até como você mesmo diz, de uma ótima preparação, e observando a rivalidade que existe entre as áreas internas, né, departamentos, pessoas, gestores, né, esconde os problemas dos seus setores, entendo que não estamos preparados para negociar nossas demandas internas. A negociação é um conceito que pode ajudar a criar uma cultura interna que ajude a melhorar a relação entre cliente e fornecedor interno, ou seja, como é que a gente consegue estabelecer as negociações no mundo corporativo, tendo os gestores, tendo pessoas embaixo, né, para a gente conseguir criar uma instituição, né, de saúde colaborativa e que a gente tenha realmente sucesso e não mais burocracias, né? Eu acho que é importante um estudo da instituição para ver quais são os drivers que eles estão cobrando. Porque muitas vezes pode estar cobrando resultado dos departamentos e aí acaba que um tem que entrar em conflito com o outro, né? Precisa ter um resultado muito melhor do departamento. Então, a instituição, acho que é importante rever quais são as cobranças que estão sendo feitas. Existe um trabalho que eu realizo também, que é uma negociação, é uma mediação corporativa, né? Em situações de conflitos, como que você media internamente. Então, também a gente pode pensar nesse sentido, né? Espera aí, vamos separar de novo, né, as pessoas dos problemas. O problema que a gente está tendo aqui é que está entrando num conflito, a gente está brigando internamente. O que é melhor? A gente está na mesma instituição. O que é melhor, então, para a instituição como um todo? Como que a gente pode, internamente, se ajudar para que a instituição cresça, para que todo mundo saia vencedor nessa história? Então, é realmente olhar, ter pessoas chaves em cada departamento que estejam olhando para uma negociação cooperativa e não uma questão de que, olha, isso aqui meu objetivo é tal, eu tenho essa meta, eu tenho que atingir e acabou. Talvez essa meta é que está fazendo os departamentos brigarem. E a meta não seja... As metas do departamento tem que estar coerente com a estratégia da empresa como um todo, estar coerente com as metas da empresa como um todo, e ajudar a chegar lá. Imagino que por aí a gente tem que começar a ter realmente pessoas com essa cabeça de sentar e cooperar e tentar se ajudar. De novo, não é a gente está falando isso em questão de teoria, não é fácil, tá? Essa teoria de Harvard é uma teoria excelente, diria até um pouco utópica, porque você imagina que se todo mundo estiver cooperando, se todo mundo estiver abrindo informação e trocando informação, chegando num acordo, descobrindo os interesses do outro lado, vai ser maravilhoso. No dia a dia não é bem assim, tem gente que não vai abrir informação, tem gente que vai pressionar, que vai querer ganhar, que tem isso dentro dele, tem que sair ganhando. Se essa pessoa tem esse perfil, você vai ter que fazer um framing da sua proposta de que ela sinta que saiu ganhando, mas na verdade você conquistou o que você queria também.
Você vai ter que dar um prêmiozinho, alguma coisa para ela, um extra para que ela saia sentindo que ganhou. Aí, entende? A gente vai ter que trabalhar, tem que trabalhar internamente na corporação, mas eu acho que é importante ver o que está sendo cobrado de cada departamento, que está realmente um entrando em conflito com o outro. Em vez de cooperar, estão brigando com o outro. Show, muito obrigado. Bom, estouramos o nosso tempo aqui em 2 minutos, né? E bastante pergunta, não sei como é que eles vão encaminhar, mas perguntas muito interessantes, o pessoal realmente... esse tema vale aí, Maria Eugênia, até um repeteco, se me permite, que realmente é muito, muito bacana e acho que o público deve participar até mais, porque realmente você vai ficar fascinado com as perguntas que tem aqui. Eu quero te agradecer em nome do AC Camargo, em nome do ensino, por o seu tempo, por seu investimento para conosco, e que a gente consiga ter aí, obviamente, no longo prazo, muito mais parcerias. Ok. Não, fico feliz e agradeço o convite. Se vocês quiserem me mandar as questões, eu posso ter maior disponibilidade de falar. Eu sou fã do trabalho de vocês. tem que dar o meu pessoal aqui, meu comentário pessoal. Acho que é um trabalho excelente, fantástico. E a gente... negociação é um tema muito complexo. A gente aprende todo dia. Você falou que eu tenho uma grande experiência em negociação, mas, na verdade, eu continuo aprendendo todos os dias, né? Então, não é um tema que finda por aqui. Mas, se vocês me passarem as questões, eu vou ter o maior prazer de responder, não tem questão nenhuma. De repente, essas pessoas que também quiserem entrar no meu LinkedIn e questionar, eu tenho prazer de falar sobre negociação. Eu acho que para mim, é mais do que ensinar, essa troca é um aprendizado muito bom. E obrigada a todos que ficaram aqui até esse momento, né, numa sexta-feira. Obrigado a todos, obrigado pela audiência também, muito obrigado mesmo. Muito obrigada. Tchau, pessoal, boa noite. Boa noite.